Ainda sobre o assunto, nesta semana, o Ministério Público Federal solicitou a cassação da concessão de rádio da Jovem Pan. A ação do Ministério Público Federal fere o direito de imprensa e a liberdade de expressão da emissora. Sobre este assunto, conversamos agora com o advogado André Marzilha. Bom dia, André, seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã. Esse assunto repercutiu internacionalmente e vem aí causando um grande alvoroço. E eu gostaria de saber a sua opinião a respeito, sobre a falta de liberdade de expressão. Bom dia, Elisângela, aos todos da mesa, aos espectadores. De fato, esse pedido do MPF, eu entendo que ele parte de ele impõe a nós, temos de lidar com duas premissas perigosíssimas para a liberdade de expressão e de imprensa, independente do resultado. A gente ainda não tem o judiciário se manifestando a respeito disso, mas a própria existência desse pedido já nos coloca no constrangimento de o Ministério Público Federal entender que caberia ao Estado escolher quais são as emissoras, quais são as rádios, quais são os players que devem fazer parte ou não do debate público. Isso não é uma escolha estatal, isso não existe num período democrático, isso não existe numa democracia que se quer madura, que se quer séria. Então, esse pedido é uma premissa já perigosa nesse sentido. Em segundo lugar, que ao invés de combater, e eu acho que o Ministério Público poderia ter feito essa opção e não fez, combater esta ou aquela fala que ele entenda que possa ser ilícita, esse ou aquele comentário que ele entenda que possa ou não ser ilícito, ele entende que a Jovem Pan como um todo, institucionalmente, existe não para informar, não para fazer jornalismo, mas para desinformar. Essa é uma acusação gravíssima a ser feita a uma emissora tão tradicional, inclusive, como a Jovem Pan. Essas duas premissas mostram como, hoje em dia, nós estamos absolutamente alheios à sensibilidade em relação à liberdade de expressão. Passamos a tratar a censura como regra e a liberdade de expressão como uma concessão, como algo que o Estado, se tiver absolutamente de acordo com o que está sendo dito, nos concede. Doutor, bom dia. A própria ideia que se faz hoje em dia sobre o que é desinformação, ela vem carregada de um viés. É desinformação sob a perspectiva daquele que alega ser desinformação. Uma vez que, muitas vezes, aquilo que é colocado, e a própria manifestação do Ministério Público contra a Jovem Pan trata disso, é o simples fato, coloca-se como desinformação, ou trata-se como desinformação, o simples fato de, em um debate em que há diversas partes discutindo um determinado tema, se levanta um questionamento sobre um determinado tópico. O fato de aquele questionamento, que parte muitas vezes do senso comum, ser levantado em uma discussão, é tratado como desinformação, porque fulano disse tal coisa e isso tem como objetivo desinformar e não questionar, e não levantar uma discussão. E isso nos leva a um segundo ponto, que é a minha pergunta aqui ao senhor. Quando nós partimos dessa premissa de que ao questionar, ao opinar, está se levando a um entendimento ou ao objetivo de desinformar, e para sanar isso, essa suposta desinformação, nós silenciamos uma das vozes do debate, nós não estamos promovendo a desinformação às avessas? Pois é. Esse é um ponto interessante. Talvez a grande desinformação de que nós estejamos aqui, a mais visível, talvez a mais tecnicamente apurável, seja a do próprio MPF, com esse pedido fundada nessa conceituação a respeito de desinformação. Eu tenho insistido, Aros, que é o seguinte: desinformação, primeiro que, vamos supor, opinião não é desinformação. Opinião não pode ser confundida com desinformação. A opinião de alguém, sobretudo dentro de um debate, sobre um debate ao vivo, como, enfim, aqui estamos nós, cada um colocando a minha visão de mundo, eu não estou aqui informando, eu estou aqui com a minha opinião, por mais técnica que ela possa ser, é a minha visão subjetiva, particular a respeito dos fatos. Eu não estou informando fatos, eu estou colocando a minha visão sobre os fatos. Então, a minha intenção não é informar, e, portanto, eu não posso, com a minha opinião, ser acusado de desinformação. Algo que não tem a pretensão de informar como opinião não pode ser acusado de desinformação. Então, trocar
ou tomar opinião como algo potencialmente desinformativo é uma desinformação. É errado do ponto de vista técnico jurídico. Esse é o primeiro ponto. E o pedido do MPF ele se baseia, em essência, em comentários e opiniões de comentaristas da emissora. Então já tem esse erro. Em segundo lugar, a desinformação, quando há a intenção de informar e ela desinforma, mesmo assim, entendo eu que isso não seja um crime por si só. Porque senão você confunde o erro, por exemplo, com a desinformação. O erro não é desinformação. A gente precisa entender que a desinformação ela parte da necessária intenção de quem emite aqueles fatos, que trata daqueles fatos, a intenção deliberada de fraudar o debate com a sua desinformação. A necessária intenção fraudulenta é absolutamente característica essencial para a caracterização desse crime. E aqui eu quero, antes de passar a bola para o Kobayashi, fazer uma diferença clara, apresentar uma diferença clara, até para quem nos acompanha, conseguir trabalhar isso, levar isso adiante, entre os conceitos de fake news, não é? Aquilo que é mentira e aquilo que é da desinformação, ou como algumas plataformas lá fora tratam, misinformation e etc. A notícia falsa em si é um fato que não existiu, portanto não é um fato, é uma construção, algo que foi inventado. Não é? A desinformação, e aí é que está a pegadinha nessa discussão, que todo mundo é arrastado para ela. A desinformação, ela faz parte de uma construção anterior, com a ideia de que alguém quis levar você a um entendimento equivocado de algo por meio de ideias ou, eventualmente, até de fatos corretos, mas que são apresentados de outra forma. A gente não pode dizer de maneira nenhuma que uma ideia, que uma opinião, que uma análise se trata de desinformação. Porque ela é uma construção do indivíduo. Ela é uma ideia que foi apresentada pela pessoa e que vai ser discutida quando ela vocaliza aquilo em um ambiente público. Pode ser uma mesa de bar. Estamos todos ali conversando, essa ideia vocalizada ela vai ser rebatida pelos outros. E isso faz parte do livre pensar, do exercício da troca de ideias. Isso pode acontecer numa emissora de televisão, numa emissora de rádio, um blog na internet, na mesa de bar, na salinha do café, em qualquer lugar. A gente não pode nunca perder de vista isso. E por isso que é grave imputar a uma emissora que presta serviços à sociedade brasileira, tem páginas e mais páginas, como disse o nosso editorial, de serviços prestados à sociedade brasileira, que é o caso da Jovem Pan, quando se imputa à Jovem Pan a pecha de geradora de fake news e quando se imputa a pecha de uma produtora, de uma geradora de desinformação. Primeiro porque quando um veículo erra, todos são passíveis do erro, não só a Jovem Pan, qualquer veículo, qualquer jornalista, qualquer pessoa, todo mundo erra. A Jovem Pan tem um compromisso de voltar ao ar e dizer que errou, de fazer essa correção. Isso é o que difere um veículo de imprensa que tem CNPJ, que tem ali a sua logomarca estampada em vários lugares, de outros veículos e muitas vezes de outros que se escondem atrás de avatares. É justamente esse o ponto. Então, fazer essa diferença aqui nessa nossa conversa, Dr. Marcílio, porque é importante para quem nos acompanha trabalhar esses dois conceitos, o que é falso e o que é a desinformação. Diga, doutor. Ora, se você me permite, até em cima disso que você está muito bem dizendo, veja, a conduta punível não é a falsidade, porque, inclusive, por isso eu costumo chamar fake news, traduzir fake news, não como notícia falsa, até para não haver essa correlação com a própria notícia ou com a mentira, porque a mentira é algo também relativo. Às vezes algo que é mentiroso, amanhã descobre-se que é verdade e vice-versa. Então, eu chamo fake news de conteúdos, não de notícias, fraudulentos, para deixar bem caracterizada essa necessária intenção de fraudar o debate. Tanto as fake news quanto a desinformação, o que se pune, não, ou que, enfim, deve ser punido, não é o fato de nós jogarmos conteúdos, vamos dizer assim, com erro ou com desacertos no debate público. Está cheio de conteúdos com desacertos no debate público. Por exemplo, um conteúdo que é ilícito, se a parte contrária não entra com uma ação contra um conteúdo ilícito e pede que ele seja retirado, o judiciário é obrigado a deixá-lo no ar. Você tem, por exemplo, ações de direito de
resposta em que o conteúdo controvertido permanece no ar e a resposta vira o seu contraponto. E tudo bem, está tudo certo, isso não prejudica o debate. Então, o fato de haver notícias imprecisas, às vezes até mesmo com partes, trechos que não são verdadeiros, isso não é a conduta ilícita. A conduta ilícita é a fraude. E você acusar uma emissora de institucionalmente promover a fraude é muito grave, e o MPF não deveria fazer isso de forma, enfim, vamos dizer assim, sem ter elementos para tanto, pelo menos nos autos até agora é o que se viu. Então, esse ponto é relevante de fato, porque hoje em dia, sob essa pecha de desinformação, sob desconceito, tudo cabe, e todos passam a ser possíveis alvos de acusações de desinformação. E isso a gente tem visto, derrubado desde o presidente da República a cancelamento de concessão, enfim, tudo entra dentro desse balaio que conceitualmente está equivocado. Koba. Doutor André Massiglia, um prazer falar com o senhor, bom dia. A minha pergunta é em relação ao risco que isso gera à nossa democracia, porque tão logo foi noticiada essa ação do MPF contra a Jovem Pan, nós já tivemos diversas inúmeras reações da sociedade civil, das associações de imprensa, da comunidade jurídica, de autoridades da nossa comunidade jurídica, refutando a possibilidade de uma cassação de outorga. Mas a gente sabe que, se a técnica for aplicada, essa decisão, essa pretensão não será alcançada. Essa é a melhor técnica jurídica se os nossos princípios constitucionais forem aplicados. Mas, em última análise, se isso vier a prosperar, qual é o risco que nós teremos na nossa democracia? Eu acho que um dia, olha, total. Eu acho que o risco já existe. A gente já está vivenciando a consequência do risco de nós tratarmos, como eu disse no início, a liberdade de expressão como exceção e a censura como regra. Eu estava assistindo o jornal com vocês aqui nos bastidores e alguém em algum momento mencionou que a fala hoje em dia é mais perigosa do que se fazer algo. E de fato, no Brasil passou-se a entender o discurso como um risco imenso. Então, nós estamos muito sensíveis a isso, como se a gente precisasse tratar a liberdade de expressão como uma concessão. Olha, liberdade de expressão você pode, mas se for assim, assado, com essa e aquela finalidade. Então não pode, então não é liberdade. Então a liberdade de expressão nós perdemos totalmente a sensibilidade em relação a ela, entendemos a censura como um instrumento de moderação do discurso e um instrumento democrático, um instrumento aceitável. É esse o maior risco. Isso nas mãos do Estado ou de agentes públicos que, enfim, conceitualmente não conhecem bem o direito, ou de instituições que queiram, de alguma forma, interferir na vida pública mais do que deveriam, é um imenso problema. Nós vamos ter uma situação futura muito difícil de reverter, justamente porque a opinião pública deixou de estar sensível a esse risco. Eu acho que uma questão como essa, um pedido como esse tão bruto feito pelo MPF, foi, sem dúvida alguma, rechaçado pela opinião pública, até mesmo internacionalmente. Eu até concedi entrevistas para algumas emissoras e revistas de fora do país, e isso mostra que quando a medida é muito bruta, há uma reação. Mas há diversas medidas pequenas e de médio e pequeno porte acontecendo no dia a dia do nosso país e que nós passamos por cima, não damos bola. Esse é o maior risco. O maior risco não é a instituição fazer algo, é nós nos tornarmos insensíveis a que as instituições façam. Isso é que vai ser muito difícil de reverter no futuro. Doutor André, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã, sempre esclarecedora a sua opinião. Obrigado, Elisângela, foi um prazer.